Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedro Simões? E você? Tudo bem também. Hoje vamos falar sobre a lei de conservação, que é o capítulo 5 da parte terceira do Livro dos Espíritos. Se você não assistiu às nossas conversas anteriores sobre os 4 capítulos precedentes, tem um cardzinho aqui que você pode acessar. Pode deixar também o seu link e também pode escutar as nossas conversas pelo Spotify, É verdade. né? Vamos começar então aqui falando sobre o instinto de conservação, sobre a lei de conservação. A gente tem aqui 5 itens. Essa lei é um pouquinho extensa em relação às anteriores, né? A gente tem aqui um número razoável de perguntas. Eu acho que a gente não vai conseguir dar conta de todas elas hoje, mas vamos tentar começar aqui com o instinto de conservação. E já nessa Vamos começar do pergunta, começo. isso, na questão 702, tem uma questão que me deixou assim muito preocupado, Diga. né? Porque a pergunta é uma pergunta meio que tradicional que Kardec faz nas outras leis, que é perguntar o seguinte: a conservação, né, é da lei da natureza, é o instinto de conservação, né? Isso que a gente está estudando agora faz parte da lei da natureza? Ele introduz o estudo das diferentes leis, sempre reafirmando que elas são da lei divina, da grande lei divina. Pois é. E a resposta não podia ser diferente, senão a conservação não estaria aqui, não é isso? Sim, sem Verdade. dúvida, sem dúvida. E aí, o ponto inicial é que todos os seres vivos possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência, um instinto de conservação, né? Assim como as outras questões relativas à lei de Deus. Né? As leis de Deus estão em nós, todos nós temos os elementos que constituem a lei de Deus, porque estamos na lei, não é isso? Aí, Mergulhados na lei. aí o ponto delicado da história é o final da resposta, né? Porque ele trata a conservação como um instinto, e aí, no final da resposta, ele vai dizer: Nuns é puramente maquinal, que é a percepção que a gente tem do instinto, Sim, a percepção normal que a gente tem do instinto é isso. Você está numa situação, por exemplo, de perigo, né? Você maquinalmente responde aquilo, buscando se preservar como instinto para a sua conservação. Mas ele vai dizer, raciocinado em outros. então, Então, parece supor que a nossa capacidade reflexiva é suficiente para que a gente não tenha uma ação puramente maquinal. sim, Não é isso? isso é o início, é o encaminhamento. Esse é o início da reflexão, não é? Se a gente for buscar lá na parte primeira do Livro dos Espíritos, exatamente, eu havia marcado aqui, mas ora, está aqui na página 95 do meu. As primeiras questões que tratam de instinto e inteligência, inteligência e instinto, nós vamos começar a compreender, não é? Que há um progresso, há uma evolução. Aquilo que eu entendo assim, Pedro, só lembrando para nós, subsídios, as questões de 71 a 75 de O Livro dos Espíritos, e em A Gênese, nós temos uma delícia de reflexão de Kardec, no capítulo 3 de A Gênese, que trata do bem e do mal,
onde Kardec vai, então, trazer para nós, isso é importante, diferentes entendimentos sobre essa questão. Aham. É uma questão que suscita diferentes entendimentos. Então, se a gente percebe que o instinto é alguma coisa que está em nós, faz parte da natureza do ser humano e permanece conosco, acrescido, à medida que vamos evoluindo, da inteligência que vai estar junto, muitas vezes até Se sobrepondo. interferindo, exatamente, ao sentimento de conservação que o instinto vem nos advertindo muitas vezes desse cuidado. Tanto é assim que a gente sabe de muitas pessoas que, a despeito, né, às vezes até de um certo temor relacionado à morte, que está relacionado com o instinto de conservação, né, se entregam voluntariamente à morte, né, superando, né, quer dizer, esse instinto, quer dizer, o instinto não age de tal maneira que nos impede de pensar, de agir, né, de perceber o contexto e de, enfim. Ele age. Sim, sim. Quando não é sobreposto pelo raciocínio, pela razão, inteligência que conduz à análise da necessidade de viver, que é o que a gente precisa perceber bem, né? A importância do instinto de conservação, dando cumprimento às leis divinas para atender a um pressuposto de Deus em nós, que é a necessidade de viver. Nós precisamos viver na vida material. E na 703 isso é colocado com o complemento. Por quê? Porque é nesta vida material, é nesse processo de vidas sucessivas que o espírito vai se aperfeiçoar. Que existe o aperfeiçoamento dos seres, entendendo não apenas o aperfeiçoamento moral, mas também o aperfeiçoamento dos seres, da própria inteligência, que nos vai conduzindo paralelamente ao instinto de conservação importantíssimo. E você vai ver que lá em A Gênese, Kardec diz para nós de maneira bastante clara que muitas vezes a inteligência, pelo fato de ser livre, está sujeita a errar. Isso torna, Pedro, esse nosso capítulo e essa nossa reflexão assim instigantes. Por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldade em entender que a nossa inteligência, sujeita a uma série de outras influências, as paixões, as viciações e tudo mais, ela pode nos conduzir a soluções, não a conclusões que não são as melhores, adequadas, né? Para quê? Para a conservação da nossa vida. Quando a gente chegar em necessário e supérfluo e gozo dos bens terrenos, a gente vai perceber bem isso. Eu acho que, por hora, nós ficaríamos com essa certeza. O instinto de conservação ele cumpre desígnios divinos, porque Deus deu ao homem a necessidade de viver para o aperfeiçoamento dos seres. Você já emendou aí na 703. Toda a reflexão desse capítulo, não é verdade? Você já emendou aí a 703. Mas, assim, uma das coisas importantes a gente pensar é que a gente só começa a errar quando começa a refletir. O desenvolvimento da inteligência é que vai levar, num certo sentido, ao erro.
Porque a Exatamente. vida puramente instintiva, do ponto de vista maquinal, ela não tem erro, porque ela não tem senso moral, não tem julgamento moral, né? E ela não tem a interferência dessas outras questões que vão pesar. Na verdade, não é o uso da inteligência. Eu não quis interromper você. É a consequência. Com o uso da inteligência, nós garantimos para nós a experiência do uso do livre-arbítrio. Exatamente, Aí, no uso do livre-arbítrio é que a coisa pega. exatamente, exatamente. É isso aí. Então, vamos passar para os meios de conservação? Vamos lá. Tem o homem, Deus deu o homem os meios necessários para conseguir a sua conservação? E a resposta é claro que sim, né? E essa resposta me fez pensar aquela ideia assim de, bom, Deus deu como se fosse um mundo para a gente viver e disse, vai, porque aí tem o necessário para a sua vida. E a gente teve que descobrir, né, esses recursos e buscar fazer bom uso deles, não é isso? E é muito importante a gente perceber aqui, colocar-se para entendermos melhor essa resposta à questão 704, que a resposta dos espíritos vem lato sensu. Deus deu ao homem, à humanidade terrena, ao homem, a essa população do globo, foram dados os meios de conseguir a sobrevivência. Porque se nós começarmos a analisar essa questão de um ponto de vista pessoal e pontual, não agora tem muita gente que não consegue os recursos para sobreviver, isso é uma outra questão. Aqui não é isso que está sendo abordado. O que está sendo abordado é Deus dar à criatura humana, aos seres vivos, os recursos. É como se estivesse falando, a Terra é uma potência de recursos e cabe à humanidade saber explorá-los, não é? Brincando com o gerúndio, quer dizer, vem cabendo à humanidade explorar, porque já hoje já estamos vivendo consequências de um mau uso. Uhum. Exatamente. E aí é que vai entrar o conceito do necessário, né? Já nessa questão vai entrar o conceito do necessário, e aí é muito curioso, porque quando os espíritos falam do necessário, eles vão dizer, bom, a Terra é capaz de proporcionar o necessário àqueles que ali habitam, né? E aí vai dizer, o que é necessário é útil. E o supérfluo nunca o é. Uhum. E aí é muito curioso porque a gente pode fazer uma ligação, né, do útil, da questão da utilidade, que é também a questão do trabalho, né? Então a gente é como se as coisas para a gente viver, a gente deveria utilizá-las, né? Ter essa ideia de que preservar aquilo que é útil para nós, né? E a utilidade também como uma perspectiva de ação, né? A gente deve buscar fazer o que é útil para os outros, né? Verdade. Viver de maneira útil, né? Dentro daquilo que é necessário. É necessário que a gente seja útil para os outros, assim como é necessário a gente reter somente aquilo que é útil para nós. O que é supérfluo é melhor deixar de lado. Esse conceito de necessário, a gente está adiantando um pouquinho, né? Vamos voltar aqui para os meios de conservação, mas é ainda para nós difícil, com toda a nossa inteligência, não é? É uma das horas a percepção do necessário, talvez, Pedro, talvez, seja uma hora em que quem nos diga melhor o que é necessário é o próprio instinto, né? Ele Aí vai chegar uma hora que isso vai estar tratado ali na frente, né?
Foi o que eu falei, estamos Vai estar adiantando. tratado. Quando Vamos pergunta voltar. se nós temos capacidade de compreender o que é necessário para nós, né? Aí a resposta, agora eu já não sei exatamente qual é a pergunta, tem que dar uma olhada aqui. Aqui, é a questão Ah, 715. Se a gente pode conhecer o limite do necessário para nós. E a resposta é: o ponderado conhece por intuição. quando eu li e Muitos. meditei sobre essa resposta, sabe o que eu fiquei pensando? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Essa intuição vem do instinto ou do desenvolvimento da inteligência? Porque a intuição aqui me pareceu quase sinônimo de instinto. Estou errada? Eu não sei. Eu é difícil, eu não sei, não sei dar essa resposta. Mas a ideia que Para a me gente parece, ver. como ele diz que o ponderado é como aquela pessoa que já percebeu que ele não precisa passar pela experiência necessariamente de aquele negócio da comida, né? Necessariamente passar mal para perceber que passou do limite. Ponderado já reuniu a experiência. O Não, ponderado é aquele será? que a conclusão, não é Será? não? Eu não sei, sabe por quê? Porque se Ah, fosse assim, todos nós teríamos que ter o abuso para conhecer o limite. Não é isso? Porque se já recolheu, talvez a gente possa aprender exatamente com ponderação para que não precise chegar a passar pela experiência do abuso. mas como o espírito alcança essa condição de ponderação? Aí, aí a gente já está fugindo do instinto de conservação aqui. Aí já é Mas a outra conversa. ponderação está aqui. Mas Aí já vamos é outra voltar conversa. para os meios de Que é conservação aquela, mais seguro. que é aquela questão também dificílima que alguns espíritos, não é, fazem a sua jornada evolutiva de forma muito mais rápida do que outros, né? Porque acertam muito mais no caminho. Ué, mas como assim, né? Então, não se desviaram, não tiveram a experiência do erro, é uma grande questão para a gente que é difícil de compreender, assim como essa. Vamos reler a Gênese, que Kardec diz para nós que são aqueles que seguem mais o instinto, a voz do instinto. Então é o instinto, pronto, tá aí. A ponderação é o instinto, não é? Deve ser, É né? você não permitir, com o uso da inteligência, que outros fatores obnubilem a voz do instinto. É melhor dar um Google aí para saber o que é obnubilar. Aqui no livro dos Espíritos, é apagar. Não, eu sei, estou brincando aqui. Vamos Bom, lá. Isso é palavra então, dos Espíritos, não fui eu que inventei, não. não, claro, claro. Então, por que a Terra, aqui, né, a questão 705, não produz sempre o necessário, bastante, né, para o homem viver? E aí, Produz, né? produz. O problema não é a Terra produzir, o problema é de distribuição, de É o uso justiça, que o homem faz. do uso e do abuso, das necessidades fictícias que são criadas, né? Da apreensão exclusivista de certos bens, não permitindo que outros acessem também a esses bens, não é isso? O egoísmo Exatamente. O problema não é criando necessidades fictícias. exatamente, né? Então, falando de forma bastante genérica, né? A resposta é essa: produzir, produz. Tem aí de alimento, de capacidade de riquezas, né? Que já foram exploradas e que ainda têm a serem exploradas, é uma monstruosidade. O Ou que problema está na foram mal distribuição. exploradas e, por isso, hoje já não existem com aquela. é, Como é aquela palavrinha que fala da abundância, né? Aham, aham.
Muito E o bem. homem se queixa, né? Ele bota a culpa na terra, ele bota sempre a culpa fora dele. Agora, esse finalzinho da resposta à questão 705, quando os espíritos dizem a Kardec, em verdade, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Você veja, isso aqui dava uma palestra. O homem que não sabe regrar o seu viver. Porque como é difícil para nós, mesmo na consciência que temos, de que precisamos regrar bem o nosso viver, com todo o uso da nossa inteligência, definirmos o que é viver bem, É, o que é preciso fazer para regrar o nosso viver, não é? Hoje em dia, isso é muito atual, né, Pedro? Porque tem tanta novidade, boa até, não estou dizendo que seja novidade ruim, não. Algumas excessivas, algumas mais ponderadas, mas há tanto caminho, tanta fórmula, é, né? é, Tanto coach dando regras de é. bem viver, né? E cada tarefa que a gente até se perde em tanta informação, e muitas vezes o grande perigo é que essas orientações, algumas, estão absolutamente centradas no sucesso da vida material, ou seja, desviadas da lei divina. Ah, com certeza, com certeza. Isso aí não tem dúvida. Isso Então, ó, abre o olho. todas essas regras, em geral, são passadas para o sucesso da vida Vamos material. lá. A questão 706 vai perguntar sobre os bens, esse conceito de bens da terra, né? Se é unicamente o que a terra produz. E aí é só uma questão, eu acho que mais pontual, de dizer, não, tudo provém da terra, né? Tudo que o homem acaba tendo no final das contas, uma derivação das coisas que vêm da natureza como um todo, né? Mas isso pode nos. É uma resposta assim, bem simples, no sentido de uma síntese, ela resume essa ideia, mas abre para nós uma reflexão importante, só pontuando, que é o cuidado com a terra, né? Essa mãe terra, né? Que nos recebe, nos abriga, a importância de cuidarmos da terra, né? De De forma preservarmos a ampla, né? De natureza. forma ampla. E aí, 707. Kardec vai insistir nesse tema, né? Bom, e aí, quando falta recursos, afinal de contas, como é que é essa questão da sobrevivência quando para certos indivíduos faltam recursos, ainda mesmo quando ele vive em meio a uma abundância, a que se deve tudo isso? E a resposta Agora ele já está fazendo uma abordagem mais pontual. é, Não é mais todo mundo, porque nem, né? não falta para todo mundo, não é verdade? Falta para alguns, né? Que Para ele alguns, está agora são alguns. Ele começou falando de todos, agora alguns. e ele está exatamente mostrando isso. Olha, tem tanta gente que tem tanta coisa e tem alguns que falta o necessário, o mínimo para a sobrevivência. A que se deve tudo isso, né? E a resposta não podia ser outra, né? Ao egoísmo do E ele homem, né? vai falar, então, de quê? Vai falar do egoísmo, É, que é ainda o egoísmo que muitas vezes vai agir, vai ser o pano de fundo para o mau uso da inteligência. né? Eu tenho necessidade, você não sabe, eu preciso. Eu preciso de mais, como vou viver com menos? Olha a inteligência aí atendendo ao egoísmo, às viciações, não é? É, Aos abusos né? decorrentes. Né? E aí a gente vê uma questão que não está aqui colocada com essas, né, dessa maneira, mas que é aquela ação que se diz caritativa, mas que, na verdade, é uma forma apenas de legitimação desse egoísmo. Antes disso, se você me permite, ainda há um aspecto anterior, que é somado ao egoísmo.
que os espíritos ressaltam como a causa é o egoísmo que conduz à indiferença. Eu quero mais para mim e eu ignoro a situação do outro. Aí você ignora mesmo. É tudo eu, tudo eu, tudo eu. Não é eu primeiro, só eu, só eu, só eu. Ou em outras situações, você continua amealhando, você continua acumulando, é a palavra que me faltou, acumulando, e aí, daquilo que sobra, você faz a doação para o outro, e como quase que um recurso, um anestésico para a sua consciência. Foi isso que eu chamei dessa caridade egoísta, né? Caridade egoísta. Que é apenas um anestésico para a sua consciência, para você dizer assim, não, mas pelo menos eu fiz alguma coisa pelo outro, né? Mas você não deixa de, como você falou, né? De acumular, 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 querer sempre mais, sempre achar que o muito que você tem ainda é pouco, e aí fica nesse ciclo, né? É verdade. Não é? E agora, olhando pontualmente, essa situação que nós já vivemos nesse progresso do espírito, nesse caminhar, em que há situações em que a pessoa diz fiz tudo da melhor maneira e não consigo, nesse caso, os recursos necessários a uma sobrevivência digna. Os espíritos dizem, do ponto de vista espiritual, há aí uma prova, uma necessidade de o espírito experimentar constância, paciência e firmeza. E muitas vezes nós só vamos encontrar uma explicação racional para isso se nós entendemos a sucessão de vidas, a lei de causa e consequência, que não é, e é muito importante que se diga isso, uma lei punitiva que vem tirar do que esbanjou, um raciocínio simplista que não condiz com o ensinamento doutrinário. A lei de causa e efeito, o efeito não é castigo para quem não soube usar. É apenas uma consequência natural, abrindo para o espírito uma experiência de reflexão, que vai levá-lo, talvez, àquela condição de ponderação, não é? No uso dos bens da sua vida. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe importante, que não pode passar desapercebido aqui, que é exatamente a diferença da 707 para 708. Porque na 708, a grande diferença é que Kardec vai perguntar, não há situações em as quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem. Por que isso é importante? Porque na 707, quando ele diz que da constância, da paciência e da firmeza, ele está dizendo assim, olha, o homem, né, aquela pessoa que está naquela situação difícil, ele também pode procurar. Às vezes os obstáculos vêm testar a sua constância, paciência e resignação. Às vezes os obstáculos são apenas pequenos tropeços que ele vai ter, mas que ele vai conseguir se ele tiver constância, paciência e resignação, não é? E aí, quando ele fala da prova, inclusive escolhida no mundo espiritual, é que essa situação independe completamente da sua vontade. Então, ele já foi paciente, já foi resignado, já buscou, já usou a inteligência, já fez tudo, e ainda assim não conseguiu. É aí que vem a resignação. Não, aí é que vem a prova. Primeiro ele fala em constância, paciência e firmeza. E firmeza, exatamente. Na resignação vem depois. Exatamente. A resignação vem depois.
né? E é terrível, Pedro, quando ele diz que um momento É de terrível. desespero pode botar a perder toda a resignação. Anjo da guarda, isso é muito Não, sério. ele vai dizer, e se você acabar desencarnando por causa disso, né? Agradeça para não colocar em risco tudo que você viveu antes, né? Não diz que é Agora, eu queria chamar atenção para isso, porque para não parecer que a gente olha para a pessoa e diz assim, poxa, mas ele não lutou, não fez, não sei o quê, mas na verdade isso é uma prova para a vida dele, né? Não, A prova só está configurada aqui quando ela independe totalmente da vontade da ação daquela pessoa. Ela fez tudo, que é a caracterização que Kardec coloca nas causas anteriores das aflições. Só é causa anterior quando ela foge completamente do seu arbítrio. Bem lembrado. Não é isso? É isso então, aí. Esse finalzinho aqui da 708 é de matar mesmo, né? Quando ele fala, se a morte chegar, deve recebê-la sem murmurar, ponderando que chegou a hora da verdadeira libertação e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Ai, Jesus! Que beleza de resposta, quanto conteúdo contido aí, porque só a gente pensar na hora da morte como verdadeira libertação, isso é um desafio para nós, né? É o que você... o poema da Irmã Libertadora. Irmã Libertadora, né? eu falei para você lembrar. Que Irmã Libertadora é a morte. Beleza. Receber a Irmã Libertadora. E você veja a grandeza do espírito de Alta de Souza, porque ela, quando colocou isso, ela estava encarnada com menos de 30 anos, era uma jovem de 19, 24 anos, qualquer coisa assim. E ela já entendia, aceitou, acolheu a ideia desse imponderável. Tudo foi feito na época, mas a questão usou os recursos, mas não era isso, não é? E ela, então, aceita como a irmã libertadora. Está lá no nosso canal, para quem quiser conhecer. No seu canal, né? É do nosso. Né? Eu vou botar na descrição do vídeo, mais uma vez, né, para quem está nos assistindo, o endereço do seu canal para escutar a prece da Irmã Libertadora. Beleza. A prece da Irmã Libertadora, não. A prece feita por você, inspirada no poema da Irmã Libertadora, não é isso? Gratidão, é prece de gratidão. Gratidão, tá certo. Vamos comentar aqui a nota de Kardec, a questão 707? Eu pensei que você fosse pular a nota de Kardec. Não, eu tive que fazer esse comentário da 708, porque você, comentando a 707, já falou na questão da prova. Só que a prova era da questão 708. Eu tinha que fazer essa ressalva. Certo? Ok. Uhum. E a nota de Kardec, analisando agora, vamos dizer assim, né? Kardec vai dizer que a civilização multiplica as necessidades, como a gente já falou, também as fontes de trabalho e os meios de conseguir as formas de viver, mas que a gente não chegou, vamos dizer assim, naquilo que poderia ser a melhor, né? Organização. O melhor arranjo daquilo que seria a vida social para a gente, porque o melhor arranjo é aquele em que ninguém depende da boa vontade dos outros para ter o necessário para viver. Né? Uma sociedade baseada na lei do Cristo é aquela em que ninguém depende da boa vontade do outro para viver. É uma das questões que a gente vai analisar mais à frente aqui
no Livro dos E que a Espíritos. gente já passou por isso, lá no Sede Perfeitos, o homem no mundo, o homem de bem, exatamente. Quando Aham, Kardec coloca exatamente aquela ideia, que é no Evangelho, né? Da sociedade melhor, onde não falte nada, onde todos. É uma né? beleza. E Agora estou me aí ele diz, é, falando muito. é só quando a sociedade chegar nesse ponto é que ninguém, né, poderá queixar-se, ninguém deverá, ninguém Poderá. deverá Ah, haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, senão por sua própria culpa. O que sim. ele está dizendo? Que no estado atual da sociedade, há muitos falta o necessário por conta do egoísmo dos outros. Egoísmo e ambição, amor próprio, É, amor próprio e ambição. né, Palavras de Kardec. né. É claro que é uma conjugação entre esse desarranjo na forma de distribuição dos bens com aquilo que ele vai continuar comentando aqui, quando diz que muitos caem na desgraça por enveredarem por uma senda diversa que a natureza lhes traça, por não Isso. se contentarem com o necessário, e que E há você para reparou que ele todos. diz, é então que lhes falece a inteligência para o bom Aham, êxito. Olha o uso da inteligência de maneira pervertida, é, quase. pois é. O nosso problema num certo sentido, é fazer a conjugação entre a inteligência e a moralidade, não A é? inteligência, às vezes, é um perigo, né? Pois é, porque se ela não está aliada à moralidade, ela pode nos levar a caminhos absolutamente distantes da lei de Deus. De vaidade, de orgulho, de superioridade, de. É aquilo, Nossa, tá usando a sua inteligência para o bem ou para quê, né? goza, né? Né? É. A E gente, aí ele vai dizer, para todos tem um lugar no sol, né? ao- Mas na condição que ocupe a sua posição e não a do outro. Olha aí, uma certa resignação frente às questões sociais. Tá vendo? é, esse é um aspecto discutido do professor Leon Hippolyte. Não, mas aí é aquela questão, mas é porque o difícil disso é que existe essa conjugação entre, de um lado, o reconhecimento de que a sociedade acaba acarretando para alguns indivíduos, para muitos indivíduos, não é? Uma situação de penúria social. Então, há esse reconhecimento associado ao fato de que, em muitos casos, os indivíduos também acabam se desviando do caminho. Então, é uma conjugação Veja entre uma bem, coisa e uma outra. coisa que é preciso ficar esclarecida. A consequência do comportamento dos homens, que leva algumas pessoas a viverem em situação de penúria, ela não é uma determinação divina, porque Deus não precisaria disso para nos fazer evoluir. Isso é uma consequência do homem. Ah, mas isso está dentro da lei de Deus. Não é bem. A gente tem que entender bem. É a mesma questão de dizer, não, Deus, a pessoa foi assassinada e isso está dentro da lei de Deus. E ele está resgatando e vai progredir. Bobagem, interpretação desviada do nosso raciocínio. Deus não precisa do mal para nos fazer progredir. O mal é consequência de nós mesmos. Você concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Mas do mal sempre saiu bem, né? Esse que é o negócio. Essa que é a grande. Porque a gente não desarruma a grande Sim, harmonia da claro. criação. É esse o grande aprendizado que a gente tem no mundo de provas e expiações. A gente está sempre lidando com o mal do outro, que interfere em nós, que Deus não colocou o outro para fazer o mal para a gente, mas, enfim, todos temos as nossas limitações e temos que aprender um com a limitação do outro. É sempre assim, né? É esse o ponto.
E aí, na sequência aqui, Kardec vai falar da junção, né, entre a filantropia e a ciência, né, Sim. como uma maneira de, vamos dizer assim, remediar aí os males sociais, né? Embora a gente pense que é, quanto mais houver a evolução nossa e a nós entendermos essa necessidade de que a ninguém falte o necessário, o próprio modo de viver do homem vai conduzir a isso sem que haja tanta necessidade da filantropia, né? Sim, claro, claro, é isso, é que a ninguém falte o necessário, é que ninguém dependa da boa vontade dos outros para ter o Exatamente. necessário para viver, né? Quer Colocar tudo dizer, na a mão do gente deveria ter, a vida social deveria ter uma forma de organização organização tal. que distribuísse mais equitativamente os bens de forma que ninguém precisasse solicitar ou ficar devedor, né? Ou agradecido. Depender, Hã? depender, depender. Depender do outro, né? Muito bem, vamos terminando aqui com as 709 e 710. Vamos terminando, porque gozo dos bens terrenos e necessário e supérfluo merece uma hora especial. Aham. Então, terão cometido crimes que, em certas situações, se virem na contingência, sacrificar os seus semelhantes para matar a fome? Ai, 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 né? Delicadíssimo isso. Complicadíssimo, mas eu acho, eu achei que a resposta contundente. Ela É, não deixou espaço para dúvida, né? Para qualquer subterfúgio da inteligência, vamos dizer assim, é verdade. né? Justificativa. Né? E veja que ele vai dizer: há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação do que matar uma outra pessoa, mesmo com a justificativa, né, de você se alimentar, Garantir a sua a sua sobrevivência. sobrevivência, né? Mas isso é um tema para outro momento. Mas veja, então, mas eu acho que o importante aqui é a gente entender essa mensagem, não é? Sempre como um princípio para a gente. Vale mais, tem mais merecimento sofrer as provações da vida com coragem e abnegação do que, né, às Tomar vezes, atitudes tomar de leve. atitudes que aparentemente resguardam a nossa sobrevivência. A gente pode deixar a questão de matar o outro de lado e pensar outras situações que a gente está pensando. Não, eu estou fazendo isso porque eu preciso, porque isso É. né? Isso é o mínimo que eu consigo. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro, É né? isso, exatamente, exatamente. Ele está dizendo, farinha pouca, vamos sofrer todo mundo junto. É verdade. E aí entra na discussão o tema da abnegação que a gente tinha falado tanto lá no Evangelho, né? Aham. Muito bem. E na última questão, se nos mundos adiantados a gente tem necessidade de se alimentar, né? E aí a resposta é que, bom, isso aí é de acordo com a própria estrutura, né, dos mundos, né? Provavelmente sim, né? Mas de uma forma, quanto menos materializado é o mundo, menos Ainda hoje é uma questão em aberto, né? menos materializada deve ser a alimentação. Quanto mais grosseiro o mundo, mais grosseira deve ser a alimentação. É basicamente isso, né? Essa questão da alimentação nos mundos superiores há também muita imaginação. Não, a gente assim, é o tipo de questão que a gente lê, a gente aceita, mas não tem Aguarda. aguarda. Num certo sentido, embora a gente não tenha dimensão disso, e se nós já estamos num mundo, vamos dizer assim,
que não é dos mundos primitivos, né? Não estamos mais, né? A gente já tem uma alimentação que provavelmente deve ser um pouco menos grosseira do que nos mundos primitivos, É né? verdade. E assim esperamos que sucessivamente. Muito bom. Muito bem, vamos terminar então por aqui. Vamos terminar por aqui, convidando a todos para estarem conosco na próxima semana, na continuação, parte segunda, do estudo da Lei de Conservação, capítulo 5 de O Livro dos Espíritos. É isso aí, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, fazemos essa reflexão, essa conversinha, né, sempre animada, sempre muito instrutiva, em que a gente vai ali com o lápis na mão, assinalando as questões que sempre nos chamam a atenção, que a gente deve ler e reler, agradecendo a Deus essa oportunidade, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, a você que nos escuta agora, a sua casa, a sua vida, a sua família, a esse esforço que nós fazemos de preservar a nossa vida, que ela é uma vida abençoada, a oportunidade da nossa encarnação, de aproveitarmos bem, não deixarmos, né, nos desviar para uma coisa ou outra, para aproveitarmos bem os testemunhos de resignação que temos feito, para que a gente não perca tudo no final, né? Né? É perda do fruto de toda a sua Ai, resignação. meu Deus do céu. Lápis na mão. Exatamente. Vamos lá, um grande abraço, tchau. Boa semana.